Olá, começa agora o Inteiro Teor. O assunto principal desta edição é a responsabilidade do Estado com os presos sob custódia. Confira comigo. TRF da Primeira Região garante indenização à família de preso que cometeu suicídio sob custódia do Estado. No item Entrevista, especialista fala da responsabilidade do Estado com os presos. É a partir de agora. Fique com a gente. Pessoas privadas de liberdade ficam sob a custódia do Estado, que deve garantir a elas os direitos previstos na Constituição Federal, como o direito à vida, à dignidade, à integridade física e moral, entre outros. Por isso, a Justiça pode e deve responsabilizar o Estado quando esses direitos são desrespeitados. Afinal, o objetivo do encarceramento é a ressocialização. Saiba mais com Ana Paula Souza. Chamar o sistema prisional de ressocialização está totalmente equivocado. Eu espero que um dia isso melhore. Eu desejo que o sistema prisional tenha um outro tipo de abordagem para que essa ressocialização efetivamente aconteça, mas não no modelo que é hoje. Os presos, eles são tratados como um lixo humano. Houve um episódio com meu irmão em que ele foi violentamente agredido por outros presos e teve comprometimento de toda a arcada dentária e perda de dentes. Ele não recebeu tratamento pelo sistema prisional, bem como a família também não foi acionada para tentar solucionar o problema. Eles são maltratados, são bichos. A gente não somos bichos, a gente somos seres humanos, a gente erra e a gente tá ali para consertar os nossos erros. Muitas cenas, os presos constantemente eram agredidos em questão tipo de doenças, eles não tinham atenção médica. E também, se eles saíam da cela, na radial, eles apanhavam. O meu marido, ele foi chamado para um atendimento falso, onde nesse atendimento falso, o diretor juntou ele mais uns agentes para bater nele com um pedaço de ferro, dando 8 ferradas com ferro nas costas dele. É da maneira de cada diretor. Eles fazem dos presídios do CDP a casa deles. Aliás, da casa deles não, né? O espaço de humilhação, de castigo, da maneira deles. Ser mãe é difícil, passei por isso, é muito difícil. E o meu saiu, e depois que saiu de um mês, teve AVC isquêmico, de tanta tortura que sofreu, hoje ele é deficiente. É muito difícil, minha filha. Eu vejo o meu como prisão perpétua. Uma prisão perpétua, ele saiu do cárcere de grade, mas continua no cárcere invisível. É difícil, minha filha. Chega loyal. Esses depoimentos de familiares são como gritos de alerta que expõem a realidade dos presídios no Brasil. Um cenário de violações aos direitos, à integridade física e à proteção do Estado que atinge mais de 700 mil pessoas que, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, formam a população carcerária brasileira, a terceira maior do mundo. De acordo com informações do relatório da Pastoral Carcerária da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, a tortura em presídios no Brasil cresceu 37% de janeiro de 2021 a julho de 2022. Mais de 200 denúncias foram registradas, apontando situações de violência física e ausência de atendimento médico. Exatamente os problemas relatados no começo da reportagem por familiares de cidadãos que, mesmo tendo cometido crimes e estarem privados da liberdade e com limitação de alguns direitos, devem usufruir dos direitos não atingidos pela condenação. Eles estão presentes no artigo 41 da Lei de Execução Penal, que enumera os direitos dos presos à alimentação, ao trabalho, à previdência social,
à assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa e ao exercício de atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas, desde que compatíveis com a execução da pena. Além disso, há outras garantias previstas na Constituição Federal, como o direito à vida, à dignidade, à integridade física, à moral, à privacidade, entre outros, que devem ser resguardados pelo Estado, que tem a tutela do preso. Ou seja, é o poder público responsável por garantir esses direitos, já que o objetivo do encarceramento é a ressocialização, que em geral não ocorre em um ambiente de violação de direitos humanos. Pessoas privadas de liberdade ficam sob a custódia do Estado, que pode ser responsabilizado pela integridade física dos presos, como ocorreu em recente julgamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que condenou o Estado a indenizar familiares de um preso que se matou nas dependências da Polícia Federal em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. De acordo com informações do processo, a família do preso alertou as autoridades da possibilidade de suicídio, pois ele tinha atestado de insanidade mental e já havia tentado se matar após a prisão. Mas 5 pedidos de transferência do preso para uma clínica psiquiátrica foram negados pelo poder público, que também não impediu o detento de se matar nas dependências da polícia. Por isso, a 5ª turma do TRF1 confirmou a sentença da 9ª Vara Federal do DF, que determinou a indenização por dano moral à mãe e ao filho do preso. Cada um vai receber R$250 mil. A União chegou a argumentar que o preso morreu por culpa exclusiva dele, mas o relator do caso no TRF1, desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, afirmou que a responsabilidade objetiva do Estado consiste em princípio constitucional que estabelece que o poder público deve responder pelos danos provocados a terceiros, independente de culpa. O magistrado destacou em seu voto que a União deixou de observar diversos documentos internacionais que destacam a necessidade de tratamentos dos detentos com respeito e dignidade, independente do motivo da prisão. Ressaltou ainda que, nesse caso, a indenização por danos morais tem como função principal reparar o sofrimento causado à família, restabelecendo a dignidade e a imagem da vítima e aliviando o impacto financeiro, além de estimular a prevenção de futuros danos. Era um caso evidente de que o Estado falhou em observar essas condições, em transferir o custodiado para um local adequado, para uma carceragem psiquiátrica, para algum outro tipo de estabelecimento, e se furtou de realizar essa transferência que era obrigatória, era evidente a sua necessidade, e por essa razão acabou ocasionando um trágico fim a esse custodiado. Então, diante de todos esses fatos concretos, de toda a análise do contexto probatório, o TRF reconheceu a inequívoca responsabilidade do Estado pela morte desse custodiado e garantiu à família a reparação civil cabível. Conforme vimos na reportagem que abriu o nosso programa, os presos ficam sob custódia e responsabilidade do Estado. Para aprofundar o tema, Ana Paula conversou com o advogado Felipe Correia, especialista em Direito Público e Constitucional. É no IT Entrevista. Doutor Felipe, em que consiste a tutela do Estado sobre um preso? A tutela é ampla e restrita, portanto, o Estado deve cuidar tanto da integridade física daquele que se encontra custodiado, como fornecer e dar acesso ao direito à saúde, direito à educação, preservar a dignidade da pessoa humana e todas as outras garantias e direitos fundamentais previstos na Constituição Federal a todo cidadão. Nesse caso, um custodiado que se encontra sob a tutela do Estado, mas que, uma vez privado da sua liberdade de ir e vir, não é privado de forma alguma de todas as garantias e direitos fundamentais que são conferidos aos cidadãos. E tem alguma norma específica que detalha como é essa responsabilidade? Essa proteção é garantida, em primeiro lugar, pela Constituição Federal, no rol de garantias e direitos fundamentais do cidadão, como direito à vida, direito à saúde, direito à educação, direito à dignidade da pessoa humana, de que a pessoa não pode ser exposta a um tratamento e condições indignas de sobrevivência. E, além disso, também há todo um arcabouço jurídico que prevê
como, por exemplo, textos internacionais, normas de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, e que prevêem também que deve ser garantido ao custodiado um tratamento digno, um tratamento humano, deve ser preservada a sua integridade física. Além disso, em caso de dano a esse custodiado, de algum tipo de agressão que ele sofra, há todo um ordenamento nesse sentido para coibir que esse tipo de dano aconteça e que, uma vez ele tenha acontecido, o Estado, por ser o responsável, ser o garante daquele cidadão, deve indenizá-lo. Isso decorre do próprio texto constitucional, no artigo 37, parágrafo 6º, e também de todo as previsões do Código Civil em relação à responsabilidade civil, nesse caso aqui a responsabilidade civil do Estado. Está claro que no Brasil, quando se fala de sistema prisional, os direitos humanos e demais leis não têm eficácia. Qual é a sua avaliação? Nós temos no Brasil uma situação bastante delicada em relação ao sistema punitivo, o sistema penitenciário, uma vez que, como se observa diariamente, são reiteradas as violações aos direitos e garantias dos cidadãos que estão submetidos ao sistema penitenciário. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o sistema carcerário brasileiro é um estado de coisas inconstitucional, ou seja, é todo um arcabouço, toda uma realidade que não se sustenta constitucionalmente, sobretudo em razão das reiteradas violações ao texto constitucional, não só ao texto constitucional, como também a todos os tratados e pactos de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. Então, é uma questão delicada no país, que vem tentando ser endereçada, sobretudo pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça, mas que ainda é uma realidade que nos assola e que demanda um grande e profundo trabalho de aperfeiçoamento dos procedimentos e garantias que devem ser observados aos custodiados no Brasil, inclusive para que se atinja o fim maior, que é ressocializar aquele preso e não levá-lo a uma condição de masmorra, a uma condição de completa indignidade, que é o que se observa na grande maioria das vezes no país. E as indenizações, elas também estão previstas? Como é o critério? Existe na Constituição Federal uma previsão no sentido de que o Estado, no caso, os agentes do Estado, que causem dano a um terceiro, a um cidadão ou a uma empresa, o Estado, nesse caso, é obrigado a indenizar esse cidadão pelo ato cometido pelo seu agente. Então, unindo-se a essa previsão constitucional às previsões legais do Código Civil, no sentido de que o dano deve ser reparado, tem-se a responsabilidade civil do Estado colocada aqui, e essa questão, obviamente, será analisada pelo Poder Judiciário, que analisará o caso concreto e verificará se é o caso, sim, de ocorrência de dano, se aquele dano ocorreu, se aquele dano foi causado pelo Estado e se aquele dano pode originar algum tipo de reparação ao cidadão ou à empresa que se sentiu lesada por um agente do Estado. Com relação à decisão do TRF1, ficou clara a responsabilidade do Estado? Aqui se trata de um caso flagrante de responsabilidade do Estado por não ter cumprido com o seu dever de garantir a integridade física de um custodiado. Como bem relatou o tribunal, tratava-se aqui de um preso custodiado no sistema federal, por essa razão isso foi analisado pela Justiça Federal e pelo TRF1, que estava custodiado em uma carceragem federal, com diversos problemas psiquiátricos, com laudos da própria Polícia Federal, com 5 pedidos de transferência endereçados para uma clínica psiquiátrica para que ele não continuasse exposto àquela condição, e após já ter tentado se suicidar por 2 vezes. Então, era um caso evidente de que o Estado falhou. Doutor Felipe, eu gostaria de agradecer sua participação conosco aqui no Inteiro Teor Entrevista. Eu que agradeço a todos vocês do Inteiro Teor. Muito obrigada. Essa edição termina agora, mas você pode continuar acompanhando as novidades do TRF1 no site do Tribunal e também no YouTube, no Facebook e no Instagram. E semana que vem eu volto com mais Inteiro Teor. Até a próxima. Tchau!